Salve, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, eu, professor Marcelo, dando início à segunda semana de aulas online do terceiro bimestre. É isso aí, terceiro bimestre já, ok? E na nossa primeira aula vamos dar início à unidade 5 da apostila, que trata de grandezas e medidas. É engraçado, né? Fala grandezas e medidas. O que é isso, professor? Bom, grandezas é tudo aquilo que eu posso contar ou medir, ok? Posso medir a distância, né, entre duas cidades. Posso medir a massa de uma pessoa, posso medir a temperatura, né? Se a pessoa está com febre, não tá tão em moda hoje, né? Medir temperatura. Posso medir o tempo, quanto tempo vai demorar essa videoaula. Então, tudo aquilo que eu puder estar medindo ou contando é chamado de grandeza, ok? Vamos pensar, a gente vai numa padaria. Aí a gente vai lá e compra 5 pãezinhos. O que o dono da padaria, né, o empregado lá vai fazer? Ele vai colocar os pãezinhos no saco e vai pesar esse pãozinho, certo? Então ele está pesando, né? Então a massa de pães que tem ali, né, o peso, né, entre aspas, né, o certo é chamar de massa, é um tipo de grandeza, tá? E aí essa massa ela vai ser dada em gramas, tá? Se eu tivesse comprado muitos pães, talvez ia ser dado em quilogramas. Mas se eu comprar só 5 pãezinhos, vai ser em gramas, certo? Bom, qual vai ser o instrumento para eu medir esses pães? Para medir a massa dos pães é uma balança. Então, olha quantas coisas relacionadas a gente tem. A gente tem uma grandeza, a gente tem as unidades que vão medir essa grandeza, no caso aqui seria grama ou quilograma, e a gente tem um instrumento que mede essa grandeza. Legal, né? Vamos para um outro exemplo, ó. Eu vou medir Eu vou comprar um copo de suco. Vamos lá, vou comprar um copo de suco de laranja. Tá? E aí eu posso ter um copo lá de 500 ml. Ou de 700 ml, tá? Ou até mesmo uma jarra de 1 litro. Então perceba que para medir a capacidade, né, a quantidade de suco de laranja que eu estou comprando, eu estou usando o ml ou litro. Então isso são unidades de medida de capacidade, né? Que é a quantidade de líquido que eu vou estar comprando de suco, ok? Um outro exemplo, quero medir a distância, né? Comprimento de um balcão. Estou lá na padaria, quero saber o comprimento daquele balcão. Vou fazer uma reforma, né? Vou comprar um balcão novo para a minha padaria, quero medir aquele comprimento. Eu posso estar medindo ele com uma trena, com 1 metro, ok? Posso medir com uma régua, não posso? Posso falar que as medidas em centímetros ou posso falar as medidas em metros. Então percebam que nessa grandeza, né, o comprimento é uma grandeza, porque eu posso estar medindo esse comprimento. Eu tenho várias unidades relacionadas ao comprimento, posso medir em metros, centímetros, decímetros, ok? Posso usar vários instrumentos de medida também, posso usar ali a régua, a trena, a fita métrica. Então perceba que há várias relações para a gente estar estudando a respeito de grandezas e medidas. E é isso que a gente vai ver, tá? No capítulo 1, vamos falar de medidas de comprimento, apenas medidas de comprimento. Depois a gente vai trabalhar no capítulo 2 com medidas de massa, depois capacidade e acho que temperatura, se eu não estiver enganado, tá? Nessa apostila, depois a gente continua estudando mais grandezas e medidas no quarto bimestre, ok? Então, para a gente começar, vamos falar de medidas de comprimento, metro, decímetro e centímetro. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo, vamos estudar. Só a primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é por que a gente tem tantas unidades de medida de comprimento diferentes. Por que metro, decímetro, centímetro? Porque você já imaginou? A gente tem muitas medições diferentes que podemos realizar, né? E aí para cada medição a gente vai usar uma forma, né? Uma unidade de medida. Vamos pensar, ó. Se eu quiser medir, vamos lá na nossa sala de aula, né? Lembra da sala de aula nossa? Se eu quiser medir a largura da sala de aula, da porta até a janela. É uma distância razoavelmente grande, né? Se eu for medir em passos, né, eu vou ter que dar aí uns 10 passos para medir a largura da sala de aula, ou até mais, né? Então, essa distância, né, esse comprimento da largura da sala de aula,
é uma medida que a gente vai medir em metros, né? Ok? Aí para eu medir, né, essa largura da sala de aula, eu posso usar esse instrumento que está aqui. Tá? Que instrumento é esse que eu estou segurando na mão? É uma trena, né? A gente vai puxando aqui e aí a gente vai tendo os valores, né? Em centímetros, em metros, polegadas também. É uma outra forma de medir comprimento. Tá legal? Então essa trena que está aqui, ó, ela vem indicado, né? Quando a gente vai comprar, vem indicado aqui a medida dela. De 5 metros por 25 milímetros. Olha só, milímetros é uma outra unidade de medida de comprimento. Então, dependendo daquilo que eu vou medir, eu posso usar uma unidade de medida de comprimento diferente, aquilo que for mais conveniente. Bom, aqui eu tenho um outro instrumento de medida para medir comprimentos, que é a fita métrica, né? Muito usada por costureiras. Essa fita métrica ela tem 150 centímetros. Eu sou um pouquinho mais alto que ela. Eu tenho 169 centímetros, ó. Eu sou quase da altura dessa fita métrica, né? Só a minha cabeça aqui que passou um pouco dela, certo? Bom, o que é um metro, né? Um metro, ó, eu vou colocar aqui. Aqui a gente está no início da fita métrica, no 1 centímetro, e aí eu vou esticando ela até a gente chegar nos 100 centímetros, né? Um metro, ele vai equivaler a 100 centímetros, a gente já vai ver mais sobre isso, tá? Então, vou puxando aqui, estou no 80, 90, 100, tá? Então, essa distância ó, de um dedo até o outro, né? De uma mão até a outra, vamos ver se cabe aqui, ó. Coube, né? Essa aqui é a distância de 1 metro, tá? Isso aqui é o que equivale a 1 metro. É quase o tamanho da minha lousa. A minha lousa tem aqui 80 centímetros, certo? De comprimento. E 1 metro é quase que o comprimento da minha lousinha. Beleza? Tem muitas coisas que você pode estar medindo aí na sua casa, tá? Pode medir a altura da porta, o comprimento da sua cama, a largura da sua janela, enfim, tá? Dá para você medir várias coisas aí, brincar de ficar medindo um pouco. Bom, o decímetro. O que é o decímetro? O decímetro, ele é um pedacinho desse aqui, ó. Olha que legal, essa fita métrica, ela já vem do outro lado repartida, tá vendo? Esse pedaço azul corresponde a um decímetro. Ele tem 10 centímetros, certo? Então, um decímetro é o quê? Um conjuntinho de 10 centímetros. Tá? Aqui tem mais um decímetro. Aqui eu tenho outro decímetro. Legal, né? Então, essa fita métrica aqui, ela tem de um lado as medições em centímetros, do outro ela tem as medições em decímetros. Legal, né? Bom, e se eu quiser medir, por exemplo, o comprimento do meu celular? Meu celular ele tem quantos centímetros de comprimento? Ou se eu quiser saber a altura desse copo de água? Aí eu posso usar como instrumento de medida uma régua, né? Porque é um objeto pequeno. Tá? Então a altura desse copo de água está dando aqui aproximadamente 10 centímetros, certo? E é isso, tá? Então a gente vai, né, conforme o objeto ou a distância que a gente vai precisar medir, a gente tem uma unidade de medida diferente. Aqui na lousa tem 3, né? Metro, decímetro, centímetro. Temos instrumentos de medida diferente, certo? E não vai parar por aqui, tá? Não são só essas 3, não. Só que durante esse vídeo, nessa gravação, eu falei de outras 2 unidades de medida que não estão na lousa. Eu falei do milímetro, que vai ser a nossa segunda aula, e falei também da polegada. A polegada é muito usado quando a gente vai comprar TV, né? Uma TV de 50 polegadas, de 60 polegadas. Essa trena aqui, ela também mede em polegadas. Esses números que estão em cima, algumas réguas também vêm com essa configuração, tá? A configuração é boa, né? Muito sistema. Aqui a distância do 1 ao 2 aqui em cima é 1 polegada. Aqui embaixo está em centímetros. E aqui em cima está em polegadas, ok? Tá vendo o número 10 aqui em vermelhinho? Porque aqui a gente tem um decímetro, né? 10 centímetros, 1 decímetro. Vamos esticar mais um pouco, ó. O número 20, né? Voltou a ficar vermelhinho, porque aqui tem mais um decímetro, certo? E aqui em cima a gente vai tendo as polegadas. Bom, países de língua inglesa, por exemplo, né? Estados Unidos, Inglaterra, né? É muito comum eles usarem outras unidades de medida além dessas. A gente costuma usar quilômetro para medir distância entre 2 cidades, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum usar milhas. Milhas é uma unidade de medida também. Além dessas, a gente tem pés
jardas. Quem acompanha futebol americano aí, é muito comum se falar em jardas, né? Primeira jarda, segunda jarda, acho que é isso mais ou menos, eu não sei bem, tá? Mas a gente tem assim, ó, uma grande quantidade de unidades de medida de comprimento, certo? Uma pergunta, quem sabe como é que se mede a distância entre planetas? Em quilômetros? Milhas? Acho que não, hein? Já ouviram falar em anos-luz? Anos-luz é uma unidade de comprimento, sabia? Tá? É a distância que a luz vai percorrer em um ano. Então, anos-luz é uma unidade de medida de comprimento. Bom, gente, então, falei um pouco aí a respeito dos diversos tipos de unidade de comprimento. Mostrei aqui alguns instrumentos, né? Fita métrica, trena, a minha régua caiu, mas a régua já é mais comum. Tá? Agora a gente vai aprender, né, um pouco melhor sobre essas unidades, como fazer conversões e tudo mais, certo? Então vamos lá. Bom, como nós vimos, existem aí diferentes unidades de comprimento, certo? Agora a gente vai ver uma relação entre elas. Olha só, o metro é o que nós chamamos de unidade padrão, né? O metro é a nossa unidade padrão, ok? Aí depois eu tenho submúltiplos, ou seja, medidas de comprimento relacionadas com o metro, mas que são menores que o metro. É o caso do decímetro e do centímetro, tá? Já vou explicar o que é cada um deles, né? Deixa eu só dar um exemplo. O decímetro seria essa distância aqui, ó, do começo da régua até o meu dedo. Então isso aqui seria um decímetro. E o centímetro, a gente tem aqui, né, cada divisão dessa aqui que aparece na régua corresponde a 1 centímetro, tá? Horrível para ver, né? Então do 0 até 1 é 1 centímetro, do 1 ao 2 é mais 1 centímetro e assim por diante. Então olha só, metro, nossa unidade padrão, decímetro é uma unidade de comprimento menor que o metro, e o centímetro menor ainda, tá? Agora vamos ver a relação que tem aqui, ó. Decímetro, tá? Eu vou destacar aqui o desse, porque desse significa o quê? Décima parte. E aí a décima parte de quem? Do metro, né? Então decímetro, a composição da palavra decímetro tem esse significado. Décima parte do metro. Como assim, professor? Décima parte do metro? Bom, imagina lá um metro, mais ou menos isso aqui, não cabe em minhas mãos aí na lousa, né? Mas é maior que a largura da luzinha aqui, ó. Aqui tem 80 centímetros. Tá? Imagina um metro dividido em 10 partes. Então, se eu dividir um metro em 10 partes, eu vou ficar com a décima parte do metro. Legal, né? Então, decímetro, décima parte do metro. Ok? Bom, e o centímetro? O centímetro é a centésima parte do metro. Ó, cente significa centésima parte. Centésima parte de quem? Do metro, tá? Então a palavra centímetro, né? A composição da palavra centímetro tem esse significado. Centésima parte do metro. Isso significa que se eu pegar um metro e dividir em 100 pedacinhos, né? Imagina ali um metro, você corta ele em 100 pedacinhos. Aí você vai obter o centímetro, ok? Bom, outra observação importante é a forma como a gente abrevia essas unidades de medida. A gente não fica toda hora escrevendo metro, decímetro, centímetro, tá? Então, para representar o metro, a gente usa a letra M, só M, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, 2M, significa 2 metros, ok? Para representar o decímetro, eu uso a letrinha DM, certo? Então, a gente vai sempre usar a forma abreviada, para ficar mais fácil, tá? Decímetro, DM. Fácil de guardar, né? O D de deci e o M de metro. Bom, se eu colocar, por exemplo, um 5 aqui no começo, então eu tenho 5 decímetros, certo? E qual você acha que é a forma abreviada de centímetro? Centímetro vai ser C de centi, né? E M de metro. Então, centímetro, tá? Se eu colocar um 1 aqui no começo, eu tenho 1 centímetro. Ok? Agora a gente vai aprender as relações entre eles, né? Como transformar de uma unidade de medida para outra. Olha só, gente, como nós já vimos, né? O decímetro é a décima parte do metro, certo? E o centímetro é a centésima parte do metro. Agora, como que a gente converte de uma unidade de medida para outra? Por exemplo, alguma coisa mede ali 3 metros e eu quero passar para centímetros. Eu não quero saber a medida em metros, eu quero em centímetros. Como que eu faço essa conversão? Então olha só na dica que eu vou dar para vocês agora.
Para eu passar de metro para decímetro, basta multiplicar por 10. Tá certo? Então, se eu quiser passar de metro para decímetro, eu faço vezes 10. Sendo assim, ó, 1 metro vai equivaler a quantos decímetros? Bom, eu faço 1 vezes 10, vai dar 10. Tá? Então, 1 metro é igual a 10 decímetros. Lembra que a gente falou que o decímetro era a 10ª parte do metro? Tá? Então, a gente tem que o decímetro é 10 vezes menor que o metro. Ou dizer que o metro é 10 vezes maior que o decímetro. Ok? Eu preciso de 10 pedacinhos de 1 decímetro para formar 1 metro. Ou vamos guardar só assim, né? Que para eu passar de metros para decímetros, eu multiplico por 10. Bom, o decímetro, ele também é 10 vezes maior que o centímetro, ok? Então, para eu passar de decímetro para centímetro, eu também multiplico por 10, certo? Então, vamos lá, ó. 1 decímetro, para eu passar em centímetro, né? É só eu multiplicar por 10. 1 vezes 10 é 10. Tá? Então, eu tenho que 1 metro equivale a 10 decímetros e que 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Agora, a gente tem que pensar nessa relação aqui, ó. Como é que eu passo de metro para centímetro? Muito fácil, tá? Ó. Primeiro eu multiplico por 10. Cheguei aqui em decímetro. Aí eu multiplico mais uma vez por 10 até chegar em centímetro. Então, para eu passar de metro para centímetro, eu multiplico 2 vezes por 10. Que não é o mesmo que multiplicar por 20. Toma cuidado, hein? Então, se eu multiplicar, ó, 1 vezes 10 vezes 10. Quanto dá 1 vezes 10 vezes 10? Dá 100, né? Então, para eu passar de metro para centímetro, é o mesmo que eu multiplicar por 100. Ou, se você preferir, multiplica 2 vezes por 10, tá? Assim você guarda que é sempre de 10 em 10. Então, 1 vezes 10 vai dar 10, vezes 10 de novo, vai dar 100. Então, essas relações aqui, ó, são muito importantes, tá? 1 metro tem 10 decímetros, 1 decímetro tem 10 centímetros, portanto, 1 metro tem 100 centímetros, ok? E se eu quiser fazer o caminho de volta, professor? Se eu quiser passar de centímetro para decímetro, decímetro para metro, aí a gente vai usar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão, né? Então, para eu passar de centímetro para decímetro, eu vou dividir por 10. E para eu passar de decímetro para metro, eu também divido por 10. Tá certo? Então, quando a gente caminha para a direita, né? Ó, é uma regrinha, né? A gente tem aqui metro, decímetro, centímetro. Escrevemos em ordem, né? Unidade padrão, 10ª parte do metro, 100ª parte do metro. Quando eu caminho para a direita, eu vou multiplicar por 10. Quando eu caminhar para a esquerda, eu vou dividir por 10. Tá? Sempre de 10 em 10. São os submúltiplos do metro esses daqui. Vamos fazer um exercício aqui, ó. 3 metros eu quero escrever em centímetros. Bom, para eu passar de metro para centímetro, eu vou multiplicar uma vez por 10, 2 vezes por 10, tá? É só seguir a flechinha aqui, ó. 3 vezes 10 é 30. 30 vezes 10, 300. Então, 3 metros equivalem a 300 centímetros. Vamos lá, eu tenho 30 decímetros, quero passar para metro. Então, olha só, eu tenho 30 dm, quero passar para m. Então, eu quero vir daqui para cá. Como é que eu passo de 30 decímetros para metro? Basta eu dividir por quanto que eu divido? Por 10, né? Então, 30 dividido por 10 vai dar 3. 30 decímetros equivale a 3 metros. Então, olha só, 3 metros é o mesmo que 30 decímetros, que é o mesmo que 300 centímetros. Fácil, né? É só guardar esse esqueminha, tá, gente? Toda vez que for fazer um exercício sobre grandezas de medidas grandezas de medidas, né? Medidas de comprimento, monta esse esqueminha, né? Aí fica fácil de passar. Vamos lá, vamos passar de decímetro para centímetro. Eu tenho 5 decímetros, eu quero escrever essa medida em centímetros. Bom, de decímetro para centímetro, eu faço vezes 5. Então, de decímetro para centímetro, eu faço vezes 10. Então, vamos lá. Se eu tenho 5 decímetros,
Vou multiplicar por 10, vai dar 50 centímetros. 5 vezes 10, 50. Tá certo? Tá fácil? Tá tranquilo? Acho que sim, né? Vamos lá, vamos treinar mais um pouquinho. Pessoal, o desafio agora, a brincadeira agora, né, vai ser a seguinte. Eu quero que vocês copiem essa tabela, pode ser no caderno, pode ser no final da apostila, sempre tem umas folhas lá em branco, né, pra gente copiar. Copiem essa tabela do jeito que o professor montou, né, e tente preencher ela, tá? Tente preencher aqui com as medidas abreviadas. Por exemplo, 3 metros. Então eu venho aqui na tabela e coloco 3m, né, 3 metros. Aí eu vou escrever 3 metros em decímetro. Como que fica 3 metros em decímetro? Bom, 3 vezes 10, 30. 30 decímetros. Então, 30 dm. E depois passa para centímetro também, ok? Vamos completar mais uma, vai? Como é que passa de decímetro para centímetro? Faz vezes 10. Fica 300 centímetros. Tá? Então, a ideia é essa, que você copie a tabela e depois complete ela, né, escrevendo as medidas e as unidades de forma abreviada, ok? Quanto tempo mais ou menos? Uns 5 minutinhos dá tempo de copiar e preencher? Acredito que sim. Então eu vou dar um pause aqui, pause você também o seu vídeo e tente fazer a atividade. E aí, conseguiram terminar? Então vamos lá. Vamos preencher. Então a gente já preencheu a primeira linha. Vamos lá, ó. 500 centímetros. Né? 500 centímetros. Então eu vou colocar 500 cm. Aqui, né? No centímetro. Então eu vou colocar 500 cm. 500 centímetros. Agora eu tenho que preencher com decímetro e com metro. Como é que eu faço para transformar de centímetro para decímetro? É só dividir por 10, né? 500 dividido por 10 vai dar 50. Então 50 decímetros. Perceba que é só um zero a menos, né? É só tirar um zero. Quando a gente divide por 10, a gente está tirando um zero do número. Quando eu multiplico por 10, eu estou acrescentando um zero. Aliás, a gente viu isso ano passado, nas estratégias de cálculo. Bom, vamos lá. Para passar de decímetro para metro, eu vou pegar 50 decímetros, quero escrever em metros. De decímetro para metro, né? Eu estou voltando. Toda vez que eu volto, eu vou dividindo por 10. Então, de decímetro para metro, eu divido por 10. 50 dividido por 10 vai dar 5. 5 metros. Ok? Vamos lá, então. 100 decímetros. 100 decímetros. Então, eu venho aqui na coluna do decímetro, coloco o número 100. 100 decímetro, certo? Agora, vamos passar decímetro para centímetro para metro. Para eu passar para centímetro, eu vou caminhar para a direita, né? Sempre que eu caminhar para a direita, eu multiplico por 10. Eu vou fazer 100 vezes 10. 100 vezes 10 vai dar 1000. É só acrescentar um zero, né? Tinha 2 zeros, ficamos com 3. Então, 1000 centímetros. Agora eu quero passar de decímetro para metro. Quando eu venho para a esquerda, eu estou dividindo por 10. Então, de decímetro para metro, eu vou fazer uma divisão por 10. Vou pegar o 100 que está aqui, vou dividir por 10. Vai ficar 10. 10 metros, né? 100 dividido por 10 vai dar 10. É o mesmo que vir aqui tirar um zero. Ok? Vamos lá. Mais uma linha preenchida. Vamos para a quarta linha. 20 metros. Então, eu ponho 20 aqui na coluna do metro, né? 20 metros. Agora, eu vou sempre caminhar para a direita. Então, cada vez que eu caminhar para a direita, eu multiplico por 10. 20 vezes 10 vai dar 200. Então, 200 decímetros. 200 vezes 10 vai dar 2.000. 2.000 centímetros. Certinho? E agora, a última linha. 10.000 centímetros. 10.000 centímetros. Vamos lá, vou colocar o 10.000 aqui na coluna do centímetro, né? 10.000 na coluna do centímetro. Para eu passar para decímetro e para metro, vou ter sempre que caminhar para a esquerda, né? Cada vez que eu caminho para a esquerda, é uma divisão por 10 que acontece. 10.000 dividido por 10, vai tirar um zero daqui, ó. Vai ficar 1.000, né? Então, 10.000 dividido por 10 dá 1.000 decímetros. Agora, eu vou caminhar mais uma vez para a esquerda. Então, vou passar para metro. Então, é mais uma divisão por 10. 1.000 dividido por 10, eu vou tirar um zero daqui, vai ficar 100. Então, vai dar 100 metros.
Então tá aí, nossa tabelinha tá preenchida, né? Pessoal, ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar a tarefa no final do vídeo, tá? Assistam, né, a videoaula com bastante atenção, a tarefa vai ficar no final do vídeo. Tentem fazer. Se tiver alguma dúvida, na nossa live de terça-feira a gente vai estar tirando as possíveis dúvidas que ficarem. Beleza? Ficou alguma dúvida? Terça-feira na nossa live a gente tem a live aí para estar tirando essas dúvidas. Ó, um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.